Atenção Polos EAD. Após o top de 5 segundos, mais educação, ciência e tecnologia no ar. Boa noite, pessoal. Hoje nós teremos nossa quarta aula de estrutura de dados e nós vamos fazer uma revisão de todos os tópicos. Boa noite, professora Mariela. Boa noite, professora Liliane. Boa noite, tutores, alunos de todos os polos EAD aqui do IFRE, incluindo aquelas cidades do Acre. E nós estamos na última aula, passa muito rápido. E hoje Sim. é aula de revisão. Acho que eles devem estar um pouco ansiosos, né? Que hoje é dia da avaliação, mas estamos aqui ainda para receber as dúvidas, tá certo? Então, professora, vamos para a nossa revisão. Sim, então vamos começar. Bom, o objetivo da aula de hoje é falar, né? Revisar a importância de estrutura de dados, revisar conceitos de lista, fila e pilha, né? Diferenciar a alocação estática e a alocação dinâmica, revisar conceitos de árvore e árvore binária, revisar conceitos de busca sequencial e binária e revisar métodos de ordenação. Então, nas nossas 3 aulas, nós tivemos esses conceitos, exemplos, né? E hoje nós vamos fazer uma revisão. Então, por que estudar estrutura de dados, né? Qualquer aplicação desenvolvida, programa, faz uso de informações, dados que precisam ser organizados. Então, como eu comentei na primeira aula, é muito importante a forma como você organiza essas informações no seu programa, na sua aplicação. Se eles forem bem organizados, significa que a sua aplicação vai dar um resultado rapidamente, vai executar com bom desempenho. Se você não tiver uma boa organização dessas informações, implica em mais demora, em tempo maior, né, para poder executar as mesmas coisas. Então, é muito importante saber organizar as informações. Essa disciplina, ela é importante para outras, por exemplo, para banco de dados, programação orientada a objeto, técnicas de programação, algoritmos, programação web. Então, ela é importante para dar subsídio para outras disciplinas. O desempenho dos programas dependem da representação e da estrutura de dados utilizados. Então, como já foi mencionado, né? Bom, o que são listas? Foi o nosso primeiro conceito, né? É uma estrutura que armazena elementos dispostos um após o outro, como nomes, números, produtos. Então, por exemplo, você pode imaginar uma lista telefônica. Né? Existem vários tipos de lista. Por exemplo, quando eu vou jogar na Mega Sena, eu faço uma lista de números. E eu posso ter várias listas, assim, né? Eu posso ter listas de número, de peças, de produtos de mercado, uma lista telefônica. Então, as listas, elas podem ser desorganizadas, por exemplo, os números todos em desordem, né? Os nomes em qualquer sequência, mas eu posso ter também listas ordenadas. Vamos supor uma lista telefônica. Para você encontrar um número, o nome de alguém numa lista telefônica, a lista tem que estar ordenada alfabeticamente. Então, assim, eu posso ter listas de produtos do mercado, como nós estudamos, né? Lista de números, uma lista telefônica, e ela pode ser desordenada ou ela pode ser organizada, né? Nós estudamos que existem listas disciplinadas. O que são as listas disciplinadas? A partir do momento que eu estabeleço regra para inserir um novo elemento ou estabeleço regra para remover um elemento, eu digo que ela é uma lista disciplinada. Então, quais são as operações com as listas, né? Eu posso inserir um novo elemento na lista, eu posso remover, eu posso fazer uma pergunta, ela está cheia? Eu posso fazer uma pergunta, ela está vazia?
né? Posso consultar se um determinado nome está numa lista, posso consultar se um determinado número está numa lista, percorrer uma lista, olha, eu quero percorrer do último para o início, ou do início para o final, né? Então, como eu disse, a lista pode ser ordenada, por exemplo, uma lista telefônica, né? Para mim procurar alguém numa lista telefônica, ela pode ser ordenada pelo nome, ela pode ser ordenada pelo tipo de serviço, né? Você pode ver que existem listas comerciais e assim por diante. Ou então, a minha lista pode ter disciplina. O que é uma lista disciplinada? Quando eu tenho regra para inserir e quando eu tenho regra para remover, eu digo que ela é uma lista disciplinada. A lista ordenada, eu também não posso inserir e remover de qualquer forma. Eu tenho que, por exemplo, se for uma lista de nomes e ela estiver ordenada, eu tenho que inserir numa determinada posição, né? Agora, a fila e a pilha, ela tem regras, né? Tanto para inserir como para remover. Bom, então vamos estudar, né? Aqui não está comentando, mas vamos voltar aqui atrás, como que funciona a pilha e como funciona a fila. Então, nós lembramos da pilha da professora Mariela, né, professora? A pilha de pratos? É, da pilha de pratos. Então, sempre que eu vou inserir numa pilha, eu tenho um controlador, que é o controlador do topo. Sempre que você vai inserindo no topo. E toda vez que eu vou remover, eu removo do topo. Então, eu tenho um único controlador. E sempre que eu estou trabalhando com uma alocação estática, né, antes de inserir numa pilha, eu tenho que verificar se ela não está cheia. Isso vale para a fila também. Sempre que eu vou inserir, principalmente na alocação estática, eu tenho que perguntar, ela não está cheia? E você pode ter resposta verdadeira ou falsa. E quando eu vou remover, eu tenho a seguinte preocupação, se ela não está vazia. Porque eu não posso remover de uma pilha vazia, nem posso remover de uma fila vazia. Então, quais são os funcionamentos? Quais são as regras dessas pilhas e fila? Para inserir numa pilha, eu insiro no topo e removo do topo. Então, eu tenho que ter um controlador. Na minha fila, eu lembro da minha fila do banco. Sempre que chega alguém na minha fila, né, aonde ele é inserido? No final da fila. Então, na fila, eu tenho dois controladores. Eu tenho que saber quem é o início e quem é o final. Quem é atendido? Quem é atendido, eu vou removendo da onde? Do início da fila. E sempre que eu vou inserir aonde? No final da fila. Então, na fila, eu tenho dois controladores, início e final. Por quê? Porque eu removo do início e insiro no final. Na pilha, eu tenho um único controlador, que é o topo. Insiro no topo e removo do topo. E você tem que lembrar das operações também, né? Para ver se ela está cheia ou se ela está vazia. Se eu tento inserir numa pilha ou numa fila e não verifico se ela está cheia, ela pode dar um erro chamado overflow. Se eu tento remover de uma pilha ou de uma fila que está vazia, o outro erro que pode acontecer é o quê? Underflow. Bom, temos também que diferenciar o que é a alocação estática e o que é a alocação dinâmica. Lembra que eu fiz uma analogia da alocação estática ser um armário de gavetas, onde as gavetas começam com numeração de 0? Qual é a desvantagem da alocação estática? A alocação estática, você tem que dizer previamente qual é o tamanho. Então, antes de eu fazer meu programa, eu tenho que estabelecer, olha, o meu programa vai trabalhar com um armário de tantas gavetas, 1000 gavetas. Se durante a execução do meu programa eu usar só 5 gavetas, vão ficar reservados na minha memória uma quantidade grande, né, de posições que não vão estar sendo ocupadas, ocupadas, né, mas estão ocupando espaço na memória. Ao passo que na minha alocação dinâmica, ela tem a grande vantagem de poder aumentar ou encolher durante a execução do meu programa. Então, na minha alocação dinâmica, ela tem a grande vantagem de eu utilizar a memória somente dos elementos que estão ocupando espaço, né? Então, vamos lá fazer uma pequena revisão. Na minha alocação estática, fazendo aquela analogia com o meu armário de gavetas, né? A quantidade total de memória utilizada pelos dados é previamente conhecida e definida de modo imutável no próprio código-fonte do programa.
Então, vocês lembram daquele exemplo que se eu tenho uma lista de compras de mercados, eu faço uma aplicação e de repente eu vou dar uma festa, essa lista não tem espaço suficiente, essa aplicação eu tenho que reescrever. Então, essa é a grande desvantagem. Na minha alocação dinâmica, a estrutura de dados pode crescer ou pode encolher conforme a necessidade do programa em execução. O limite é a memória do computador. Veja então a vantagem. Se eu tenho 50 produtos, na minha memória vão estar com 50 elementos na minha memória. Se eu tenho somente 3 produtos a serem adquiridos, a minha memória só vão estar os 3 elementos. Então a dinâmica ela tem muita vantagem em relação à estática, né? Então na minha alocação dinâmica eu trabalho com ponteiros, né? Cada elemento da lista guarda o endereço do elemento sucessor. É o encadeamento utilizando ponteiros. Lembra das nossas listas que eu tinha um nome aqui? O Caio aponta para a Maria. A Maria aponta para o Pedro. Então, eu trabalho com endereços de memória. Essas setas aqui significam que é um encadeamento através de endereços de memória, né? E para mim remover um determinado elemento aqui, eu tenho que arrumar os ponteiros dos meus elementos. Já na minha alocação estática, eu fazia aquela analogia com o meu armário de gavetas, né? Onde as minhas gavetas começavam com numeração 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Então eu tenho que pré-definir ela de modo imutável no próprio código-fonte do programa, né? E os elementos podem ser armazenados em posições consecutivas de forma linear ou não consecutivas através de encadeamento. Então vamos ver isso. Olha lá, estou fazendo uma revisão da lista estática. Estática, eu faço aquela analogia do meu armário de gavetas, né? E eu estou trabalhando de forma o quê? Linear. Eu posso trabalhar de forma linear ou encadeada. Então, vamos supor que eu tenho uma lista aqui com esses elementos. O aço, o cobre, o ferro, a prata e o ouro. Olha lá, eu colocando ele na minha lista estática. Cada um vai ocupar como se fosse uma gaveta do meu armário, né? Aí eu digo, remova o cobre. Olha, para mim remover o cobre, eu não posso deixar um espaço vazio aqui. Então, nesse tipo de estrutura linear, o que eu sou obrigada a fazer? Todo mundo tem que dar um passinho para trás. Se eu estou com uma estrutura pequena, esse tipo de deslocamento até que não afeta demais. Mas se eu estou com uma estrutura muito grande, isso vai acarretar em um grande tempo, né, num custo computacional para ficar todo mundo dando um passinho. Então você imagine numa estrutura estática linear de 1000 posições. Cada vez que eu removo, todo mundo tem que dar um passinho, né? Então isso tem um custo, isso tem uma demora, né? E é isso que a gente tenta eliminar das nossas aplicações. Como que eu posso fazer mais rapidamente? A segunda estrutura que nós vamos estudar, olha, nós estamos ainda na estática, fazendo analogia com o meu armário de gavetas, né? Só que agora eu quero trabalhar com ela de forma encadeada. Então, na encadeada, eu tenho que ter um controle. Quem que é a primeira posição ocupada? E na encadeada, eu tenho que ter o controle de quem é a primeira posição disponível. Então, vamos supor, nessa situação aqui, quem é a primeira posição ocupada? É o 0. O 0 está ocupado com o aço aponta para o próximo, que é o 1, que é o cobre aponta para o próximo, que é o 2, que é o ferro aponta para o próximo, que é o 3, que é a prata, e a prata aponta para o próximo, que é o 4, que é o ouro. E o ouro finaliza a lista dos ocupados. Quem que é a primeira posição disponível? A primeira posição disponível é o 5. O 5 aponta para o 6, que está disponível, que aponta para o 7, disponível, que aponta para o 8, disponível, que aponta para o 9, disponível, e finaliza a minha lista. Agora, vamos supor que eu vá fazer inserções e remoções. Então, o que vai acontecer? Vamos supor que eu digo o seguinte, remova para mim o aço, né? Então, o que vai acontecer? Se fosse linear, todo mundo teria que dar um passinho. Como eu estou trabalhando com a encadeada, eu não tenho aquele problema de deslocamento. Só que para mim tirar o aço aí, eu tenho que arrumar tanto a lista dos ocupados, como a lista dos disponíveis. Então, para mim retirar o aço, eu não posso continuar falando que o 0 é o primeiro ocupado.
Quem que vai ser o primeiro ocupado aqui? Então, eu vou tirar o 0 daqui, né? Quem passou a ser a primeira posição ocupado? O 1, que é o cobre, né? E o que aconteceu? O 0 ficou sem ninguém, então ele está com uma posição disponível. Então eu digo o seguinte, olha, esse posição 1 aqui vai receber o 5, que é o primeiro disponível aqui, né? E eu agora coloco o seguinte aqui, ó. Quem que é a primeira posição disponível? É o 0. Né? Então você percebe que na encadeada eu não faço aquele deslocamento como eu tinha feito aqui na linear, que todo mundo tem que dar um passinho para trás. Na encadeada, eles permanecem na mesma posição. Eu vou inserindo, vou removendo, eles permanecem na mesma posição. Só que eu tenho que arrumar o quê? Os encadeamentos, né? Eu tenho que ter o controle das posições ocupadas, eu tenho o controle das posições disponíveis, eu tenho que arrumar esse prox aqui quando eu removo ou quando eu insiro. Então isso também tem um custo, mas não é tanto como a linear. Que a linear, o fato de eu ter que deslocar todo mundo, e se eu tiver um armário muito grande, isso vai ter um custo computacional. Bom, chegamos na dinâmica. O que é a dinâmica? Qual a diferença da estática com a dinâmica? A dinâmica trabalha com ponteiros de memória, né? A dinâmica, ela trabalha com ponteiros. É diferente daquela que trabalha com alocação estática. Então, vamos recordar isso novamente. Isso é muito importante. Na estática, quando eu escrevo o meu programa, eu estabeleço o tamanho. Eu estabeleço lá, olha, eu quero um arranjo, eu quero um armário, né, fazendo analogia com o armário, com 1000 gavetas. Se eu ocupar só 3, eu tenho 997 ocupando espaço na memória sem estar utilizando. Então essa é a grande desvantagem. Já no ponteiro, na alocação dinâmica, ele encolhe, ele aumenta. Ah, eu estou ocupando só 3. É só 3 que está ocupando a memória. Ah, eu estou ocupando 1000, eu tenho 1000 elementos na dinâmica. Então ele vai crescendo conforme a sua necessidade. Essa é a grande vantagem da dinâmica. Então olha aqui eu tenho uma lista simplesmente encadeada, que eu tenho o encadeamento do próximo. Né? E aqui eu tenho uma duplamente encadeada, que eu tenho quem é o anterior e quem é o próximo. Então, na minha representação, olha, eu utilizo essas setas, né, para indicar que são os meus ponteiros de memória. Então, eu tenho que ter quem é o primeiro, né? Aqui, como eu tenho o 15, o 24, eu poderia ter nomes aqui. Ah, aqui é o Caio, aqui é o Pedro. Então, eu posso ter listas de nome, posso ter listas de números, posso ter lista de produtos, né? O que interessa é o seguinte, se ela é simplesmente encadeada, eu vou pelo próximo. Então, se eu quero um elemento que está na última posição aqui, ó, no último, vamos supor que tem vários elementos nessa lista. Eu tenho que percorrer ela do início, tenho que percorrer todos para chegar no último elemento aqui, ó. Eu não consigo ir diretamente no último elemento. Então, na simplesmente encadeada, a única forma de percorrer ela é através desse próximo aqui. E de eu vou percorrendo até chegar no último elemento da lista, né? Já na duplamente encadeada, além do próximo, eu tenho quem é o anterior. Então aqui, como eu fiz uma lista de números, eu também posso ter uma lista de nomes, né? Repara que na duplamente eu tenho um ponteiro que me indica quem é o último e um ponteiro que me indica quem é o primeiro. E repara que na duplamente encadeada, eu posso percorrer ela do último e eu vou vindo e acessando os elementos de trás para frente, né? Vou pegando pelo anterior até não ter mais ninguém. Ou eu posso percorrer ela do primeiro, eu vou acessando o próximo, vou acessando o próximo até chegar no último. Então você vê que ela dá essa possibilidade de percorrer do último para o início e do início para o final. Já na simplesmente, se eu quero o último elemento aqui, eu sou obrigada a vir desde o primeiro e percorrer ela até o final para poder encontrar o último elemento, né? Bom, então, na lista estática linear com disciplina de pilha, como que funciona? Seria aquela minha pilha de pratos, né? O comportamento é similar a uma pilha de pratos. Olha lá, o último a entrar é o primeiro a sair. Então, recordando, né? Você colocou o prato
o último que entrou, se você for retirar, é o primeiro a sair, né? Então, quais são as operações? Inserir na pilha e remover da pilha. Quais são outras operações? Se ela está cheia ou se ela está vazia. Qual é o único controlador da pilha? O topo, né? Então, é o topo da pilha. A gente pode fazer a representação assim, a gente pode fazer a representação assim, 0, 1, 2, né? Determinados livros você vai ver com a representação de forma invertida aqui, ó, 0, 1, 2. O que você tem que perceber é que o topo é incrementado ou o topo é decrementado. Então, olha o exemplo aqui, ó. A primeira operação, inseriu 223. Se eu vou inserir 223, o meu topo vem aqui para o 0, né? Insere menos 80. O menos 80 entrou, o meu topo vem para 1, né? Então, olha o nosso exemplo aqui, ó. Inseriu 223, depois inseriu menos 80. Onde está o meu topo? Meu topo está no 1. Agora eu pergunto, ela está cheia? Sempre que eu faço essa pergunta, a resposta pode ser o quê? Verdadeiro ou pode ser o quê? Falso. Mesma coisa quando eu pergunto vazia. Pode ser a resposta verdade ou a resposta pode ser o quê? Falso. Então eu pergunto para vocês, olha, eu tenho essa situação aqui e pergunto, ela está cheia? Não, olha, eu ainda tenho mais quantas posições aqui? Tenho mais 3 posições disponíveis. Então, se eu pergunto nessa situação, ela está cheia? A resposta vai ser o que aqui? A resposta vai ser falso, né? Agora eu coloco o seguinte, remove. Quem que vai remover? O elemento que está no topo. Quem é o elemento do topo? É o menos 80. Então, olha, sai o elemento menos 80 e o topo cai para a posição 0. Então, o topo volta, ele decrementa e ele cai para a posição 0. Daí eu falo de novo, remove. Quem que ele vai remover? Vai remover o 223 e o topo vai decrementar. Então, o topo cai para a posição menos 1. Aí eu pergunto, ela está vazia? Qual a resposta que eu vou ter? Verdadeiro. Então, tirei o menos 80, tirei o 223. Pergunto, ela está vazia? Sim, ela está vazia, né? Porque eu não tenho mais ninguém na pilha. Bom, outra estrutura que nós estudamos foi quem? A fila. Qual a regra da fila? Então, a fila é uma lista disciplinada. Quais são as regras dela? Então, você lembra da fila do banco. Sempre que eu vou remover, eu removo quem está no início. E sempre que eu vou inserir, onde entra o elemento? Ele entra no final da fila. Então, na fila eu tenho 2 controladores, quem é o início e quem é o final. Se eu estou trabalhando com alocação estática, sempre tem a preocupação de verificar se não está cheia antes de inserir e antes de remover eu tenho que me preocupar se ela não está vazia. Então, vamos ver o exemplo. Então, as principais operações são insere e remove, as operações de cheia e vazia, principalmente numa alocação estática, né? Principalmente numa alocação estática. Quem são os controladores? Início e fim. Então, olha lá, insere 223, olha aqui na minha fila. Inseriu 223. O início aqui, né? O início vai estar onde? No 0 e o fim vai também estar valendo quanto? 0. Então, a primeira vez que eu inserir, tanto o início como o final, como o fim, vão estar apontando aqui para esse 0. Ó. O início e o final está no 223. Aí eu falo o seguinte, insere menos 80. Então, eu aumento o final. Numa fila, ele insere aonde? Não é no final da fila do banco? Então, o menos 80 vai entrar depois do 223. Então, o menos 80 entrou. E o que aconteceu com esse final aqui? Esse final passou para 1, né? O meu fim passou para 1. Então, olha, eu estou no início, no 223, e estou no menos 80 está no final da fila. Se chegar um elemento novo, eu vou aumentar o meu fim, né? Eu vou aumentar o meu fim. Bom, aí eu pergunto, ela está cheia? Não. Olha aqui, ó. 1, 2, 3. Ela está cheia? Falso. Né? Aí eu digo, remove. Numa fila de banco, quem que é removido? É removido o elemento que está no início da fila. Então, quem vai sair? 223. E o meu início vai passar a ser quem?
menos 80. Digo de novo, remove, quem que vai sair? O menos 80. Então, se vai sair o menos 80, né, o início vai passar para 2 e o final. Então, nessas situações, eu teria que ter um tratamento especial lá para perguntar, ela está vazia? Sim. Né? Então, cuidado aqui, olha, porque está topo aqui, né? E não é topo. Quem são os controladores da fila? Início e fim, né? Quando eu inseri o 223, o início e o fim estão no 0. Quando eu inseri o menos 80, o fim passou para a posição 1. Então, eu tinha, vamos dar uma limpadinha aqui, né? Para rever isso daí novamente, né? Quando eu falei insere o 223, o início e o fim estão no 0. Quando eu falei insere menos 80, o fim foi para menos 1. Então, eu tenho essa situação. O início está no 223 e o menos 80 está no fim, certo? Eu pergunto, ela está cheia? Não, ainda tenho mais 3 posições aqui, então ela não está cheia, falso. Quando eu falo remove, sai o elemento 223, né? E o início passa para a posição 1, né? Isso daqui não, certo? Sai o elemento 223 e o início passa para a posição 1, né? E depois, digo de novo, remove o menos 80, né? Então eu pergunto, tá vazia? Sim, verdadeiro, né? Porque daí eu removi os 2 elementos. Bom, árvore, né? Quando nós estudamos árvore, nós estudamos ela com uma estrutura dinâmica. Existe possibilidade de eu estudar árvore com estrutura estática, fazendo aquela analogia do meu armário de gaveta? Sim, né? Mas a gente, tanto para representar como para codificar, eu acho que fica mais claro, mais didático trabalhar com a forma dinâmica, né? Então, fazendo uma analogia com a árvore do mundo real, você imagina que a árvore da computação, ela é de ponta cabeça. Então, a raiz está aqui em cima, né? E conforme vão começar as ramificações, vai aumentando os nós embaixo, né? Então, olha lá, aqui eu tenho a raiz, né? E conforme eu tenho as ramificações, que no caso, na computação, eu digo que são arestas, né? E aqui eu tenho os nós filhos, né? Então, eu tenho árvores que podem ser 3 áreas, 4 áreas. Então, a quantidade de nós aqui, ó, para cada nó desse, eu tenho uma quantidade diferente de filhos. Então, por exemplo, se ele é uma árvore 3 áreas, cada nó pode ter no máximo 3 filhos, né? Por sua vez, esse nó filho também pode ter outros 3 nós filhos, né? Então, uma árvore, ela é composta por um conjunto de nós. Ela é adequada para a representação de hierarquias. O nó raiz, então, fazendo aquela analogia com o mundo real, né? Só que a árvore na computação, você tem que pensar que ela é invertida. O primeiro nó da árvore é o nó raiz. Então, olha aqui, ó, esse daqui seria meu nó raiz, né? Cada link ou ligação referencia um filho. Então, seria essas ramificações aqui, né? Que na árvore, na computação, eu vou trabalhar como se fosse o quê? Ligações, né? O que é o nó folha? Quando eu tenho um nó que ele não tem filhos, eu digo que ele é um nó folha. É um nó que não possui filhos. O que é um nó de derivação? Nó de derivação é quando eu tenho um nó e ele tem filhos, né? Ah, quantos filhos? Não, tendo um filho já eu posso dizer que ele é nó de derivação. Não são nós folhas, tem um ou mais descendentes, né? E a altura ou nível de uma árvore é o comprimento do caminho mais longo da raiz até uma das suas folhas. Então vamos ver o exemplo que isso fica mais claro para a gente, né? Não tem um exemplo de uma árvore aqui, né? Então, olha, eu tenho uma árvore aqui, vamos supor que ela é 4 áreas. Se ela é 4 áreas, quer dizer que cada nó pode ter no máximo 4 filhos. Ah, quer dizer que todo nó vai ter 4 filhos? Não, né? Então, eu tenho esse daqui é filho desse, né? Aí quer dizer que cada nó desse pode ter 4 filhos. Então, conforme você vai ramificando aqui, né?
O que seria o nó-folha? O nó-folha, por exemplo, esse daqui seria um nó-folha, porque ele não tem filhos, né? O nó de derivação, essa raiz é um nó de derivação, porque ela tem filhos. Esse daqui seria um exemplo de nó de derivação, porque ele tem filhos, né? E o que seria a altura da árvore? É o comprimento, é o caminho mais longo, né? Então você vê o nó mais distante, você conta quantas ligações tem, é a altura da árvore. Bom, e finalmente nós estudamos a árvore binária. O que é a árvore binária? Quer dizer que no máximo, cada nó pode ter no máximo quantos filhos? 2 filhos. Pode ter nó sem nenhum filho? Claro. Eu posso ter nó sem nenhum filho, que eu chamo do quê? Nó-folha. Quando ele tem um ou mais filhos, eu digo que ele é o quê? Nó de derivação. Então, olha um exemplo de uma árvore aqui, ó. Né? Esses daqui seriam o quê? Esse é um nó-folha, esse é um nó-folha. Esse é o quê? Um nó de derivação, 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 derivação. Quem que é esse nó aqui? Esse daqui é o nó raiz. Qual que é a altura dessa árvore? Você pega o caminho mais longo, 1, 2, 3. Aqui também, ó, 1, 2, 3. Então, quer dizer, a altura dessa árvore é o quê? 3. Então, cada nó contém 2 ligações, o filo esquerdo e o filo direito. Então, olha lá, cada nó tem 2 ligações. Ah, eu poderia ter uma aqui? Poderia, tá? Não é obrigatório. No máximo, eu tenho o quê? 2 filhos, né? O lado esquerdo, eu posso observar que são as chaves menores. E o lado direito, eu posso observar que as chaves são maiores. Então, olha, observa o Luiz aqui, ó. Do lado esquerdo, eu tenho nomes que são menores alfabeticamente. E do lado direito, eu tenho nomes que são maiores alfabeticamente. Isso vale só para o Luiz? Não, olha, no caso da Maria, a Mara é menor alfabeticamente e a Nair é maior alfabeticamente. Então, você pode pegar qualquer nó, ele tem que obedecer essa regra aqui. Do lado esquerdo, a chave é menor e do lado direito, a chave é maior. Então, olha, Maria, do lado esquerdo, é menor, do lado direito, é maior. A Nair, do lado esquerdo não tem ninguém, mas do lado direito, o Paulo é maior que a Nair, né? Quando a gente trabalha com árvore, né, você tem que ter, como que eu posso consultar as informações numa árvore? Tem 3 tipos de percurso: o percurso em pré-ordem, o percurso em ordem e o percurso pós-ordem. O em ordem, como o próprio nome está dizendo, os nomes vão sair ordenados alfabeticamente. Ah, é uma árvore só de nome? Não, eu poderia ter uma árvore de letras, eu poderia ter uma árvore de números, poderia ter uma árvore de produtos do mercado, né? Então, sempre que você pensa numa lista, numa pilha, você pode fazer representações diferentes. No caso, a gente usa nome aqui para efeito didático, né? Mas também poderia ser uma árvore de números. Bom, como que seriam os percursos, então, em pré-ordem? Quando passa do lado esquerdo. Então, olha aqui, ó. No caso dessa árvore binária, ela é o quê? De letras, né? Sempre eu entro pelo lado esquerdo da árvore. Observem isso, ó. Quando eu estou trabalhando com pré-ordem, é quando eu passo do lado esquerdo do nó. Então, toda vez que eu passo do lado esquerdo, eu visito. Então, olha lá, passei do lado esquerdo do B. Então, eu visito o B. Passei do lado esquerdo do A, então eu visito o A. Passei do lado esquerdo do M, visito o M. Passei do lado esquerdo do D, visito o D. Passei do lado esquerdo do C, né? Passei do lado esquerdo do F, né? Passei do lado esquerdo do E. Passei do lado esquerdo do H. Passei do lado esquerdo do R. E finalmente eu saio da árvore. Em ordem, você vai ver que você vai percorrer e ela vai ficar ordenada alfabeticamente. Então, olha, A, B, C, D, E, F, H, M e R, né? E o pós-ordem, toda vez que eu passo do lado direito do nó. Observe o seguinte, eu passo do lado direito, mas eu entro do lado esquerdo na árvore. Então, vamos apagar aqui para a gente poder entender melhor novamente isso daí, né?
Então, ó, quando eu entro pelo lado esquerdo e é quando eu passar pelo lado direito. Então, olha, passei do lado direito do A, passei pelo lado direito do C, passei pelo lado direito do E, do lado direito do H, do F, do D, do R, do M e finalmente do B. Né? Bom, os métodos de busca. Busca é muito importante. Imagine que você chega no banco e você quer consultar seu saldo. Então ele vai buscar a tua conta para mostrar o saldo que tem. Imagine uma aplicação demorada. Então você tem que pensar, né, que as buscas são muito importantes na computação. Acontece o seguinte, as informações podem estar de forma desordenadas, né? Se ela está desordenada, a única busca que eu posso fazer é a sequencial, que é aquela que eu não sei se o elemento que eu estou procurando, por exemplo, está na última posição. Então vamos ver isso. Se o arranjo estiver desordenado, a única busca que me resta é a sequencial. Ela faz o quê? A partir do primeiro elemento, ela pesquisa sequencialmente até encontrar a chave procurada. Então, olha aqui o exemplo. Procure o elemento 4. Eu estou na primeira posição. Quando eu encontro 18, eu posso parar? Não. Não tem nenhuma garantia que ele está na última posição. Então, eu tenho que visitar cada posição aqui e perguntar, é igual o elemento que eu estou procurando? Não. Vou para a próxima. É igual? Não. Vou para a próxima procura. Então, olha, onde que está o 4? Está na última posição. Bom, e se eu procurar um elemento que não existe aí? Por exemplo, 15. Como é que eu descubro que o 15 não está nisso daqui? Eu tenho que pesquisar todas as posições para estabelecer. Quando eu caio fora, falar, não tem mais nenhum elemento. Aí eu posso dizer que o 15 não está aí. Então, ou seja, essa busca sequencial, ela é demorada. Por quê? Porque ele tem que pesquisar em tudo. Então, você imagina numa alocação estática dessa, não apenas com 10 posições, mas com 1.000, com 5.000 elementos. Cada vez que eu vou fazer uma busca, eu tenho que procurar em todos, né? Então, isso tem um custo, né, que é muito demorado. Agora, se eu estiver com um arranjo ordenado, existe uma busca que me é eficiente, que tem um desempenho muito bom, que se chama busca binária. Né? O que ela faz? Compara com o elemento central, recalcula um novo início ou recalcula um novo fim. E a cada repetição, ela descarta metade. Então, por exemplo, eu digo o seguinte, olha, procura para mim o elemento 4. O que ele faz? Ele pega o meu arranjo, né, fazendo analogia com o meu armário, e ele calcula o meio. Ah, o meio está aqui, ó. O meio é o elemento 10. Bom, se eu estou procurando o 4, ele pergunta, está nessa primeira metade ou está nessa segunda metade? Ah, está nessa primeira metade aqui. Então, se eu quero continuar nessa primeira metade, quem que eu tenho que mudar? O início ou o fim? Olha, eu vou recalcular o início ou vou recalcular o fim? Olha, como está nessa metade aqui, eu faço o quê? Eu mudo o meu fim para cá. Então, eu faço o quê? Eu descarto metade disso daqui, ó. Cada vez que eu faço essa divisão, eu descarto metade. Então, passando o meu novo fim para cá, eu vou recalcular o meio aqui novamente e vou procurar nessa metade de cá. Então, com isso, a cada divisão, a cada repetição, ele descarta metade. Então, essa busca binária, ela é muito eficiente. Ela é muito rápida. Só que qual é a exigência dela? O arranjo tem que estar como? Ordenado. Bom, agora nós vemos os métodos de ordenação. Para que servem os métodos de ordenação? Para colocar os arranjos em ordem. Então, nós percebemos que a busca, nós temos a busca sequencial e nós temos a busca binária. Nós sabemos que a busca binária, o desempenho dela é muito superior em relação à busca sequencial. Só que, por exemplo, a busca binária, para mim utilizar ela tem uma exigência, o arranjo tem que estar como? Ordenado. Então, compensa eu ordenar os meus elementos e fazer busca binária. Eu tenho um desempenho bem melhor. Então, quais são os métodos de ordenação que nós estudamos? A bolha, né? Como que funciona a bolha? Ele vai pegando os elementos de forma consecutiva, olha, o 0 com o 1, depois o 1 com o 2, depois o 2 com o 3.
Tá vendo que a bolha sempre vai com os elementos consecutivos? Cada vez que desce essa bolha, o que que ele faz? Ele me traz o mais pesado para o final, ó. A bolha tem que descer muitas vezes, porque cada vez que a bolha cai, ela traz um único elemento para o final, né? Então, quando eu consegui trazer o 18 para o final aqui, eu tenho que continuar trazendo a bolha novamente para trazer o segundo mais pesado para essa penúltima posição, né? Então, a bolha é um método que ela é fácil de implementar, só que o desempenho dela é muito ruim. Por que o desempenho dela é muito ruim? Porque ele tem que fazer constantes perguntas e o tempo todo ele tem que ficar trocando os elementos. Então, quando você vê lá nos exercícios que tem aquele monte de troca, né? E você vê que os elementos são trocados de forma consecutiva, você sabe que é a bolha. A bolha, o desempenho dela é muito ruim porque ela faz muitas perguntas e ela faz muitas trocas. Como que funciona o método de ordenação pela inserção? A inserção eu lembro do jogo das cartas do baralho, né? Como que você faz para ordenar cartas de baralho? Então você faz o seguinte, você coloca as duas primeiras cartas em ordem. Então o 4 é menor que o 18, certo? Aí quando eu pegar a terceira carta, eu tenho que colocar essa terceira carta de forma ordenada entre esses dois elementos. Aonde vai entrar o 11? O 11 fica entre o 4 e o 18. Então, olha lá, vou pegar o 11 e vou inserir ele de forma ordenada. Olha lá, onde entrou o 11? Tá vendo que ele entrou de forma ordenada entre o 4 e o 18? Aí eu vou falar o seguinte, olha, agora eu tenho a carta 6. Onde entra a carta 6? Então, eu tenho que procurar nesse trecho que está ordenado e falar, olha, o 6 é para colocar entre o 4 e o 11. Então, para mim colocar entre o 4 e o 11, tá vendo que eu tenho que deslocar? Desloco o 18, desloco o 11 para o 6 entrar aqui, né? Então, o método da inserção, eu lembro das cartas do baralho. Eu vou inserindo as cartas de forma ordenada, ó, inseri o 11 de forma ordenada, inseri o 6 de forma ordenada, inseri o 12 de forma ordenada. Também não tem uma eficiência, também não tem um desempenho muito bom. Bom, melhor que a bolha, qualquer um é. O desempenho da bolha é o pior, é o que faz mais troca, que demora mais tempo. A inserção também é demorada, né? Mas ela é um pouquinho melhor que a bolha. Nós temos também o método da seleção. O que faz o método da seleção? Ele fala o seguinte, olha, aqui tem que ficar o menor elemento de todos. Procura o menor elemento e faz a troca aqui. Depois que eu deixar o menor aqui, eu pego esse restante aqui e procuro o menor elemento. Quem for o menor elemento, no caso vai ser o segundo menor elemento, eu coloco na segunda posição aqui. Desse restante aqui, eu procuro o menor elemento e coloco aqui. Então, você vê, o primeiro menor elemento entra na gaveta 0. O segundo menor elemento entra na gaveta 1. O terceiro menor elemento entra na gaveta 2. O quarto menor elemento, então esse método da seleção consiste do seguinte, procuro quem é o menor e troco com a gaveta 0. Procuro o segundo menor e troco com a gaveta 1. Procuro o terceiro menor e troco com a gaveta 2. Então, como o próprio nome está dizendo, eu vou selecionando, né? Quando eu falo assim, olha, procuro o menor, seleciono o menor para fazer a troca com a gaveta 0. Seleciono o segundo menor para trocar com a gaveta 1. Então, por isso é o método da seleção. E o Quick Sort é o que tem o melhor desempenho. O que significa melhor desempenho? É o mais rápido. Né? Quando você pensa em tempo, em custo computacional, as aplicações que são mais rápidas são as que têm melhor desempenho. Então, o Quick Sort é um método sofisticado, ele tem uma complexidade computacional maior que os demais. Como que ele funciona? Ele diz o seguinte, olha, no início do arranjo eu coloco o meu controlador I. E no final do arranjo eu coloco o meu controlador J, né? E vejo quem é o elemento central. O elemento central eu chamo ele de pivô. Qual é a minha ideia? A minha ideia é deixar os menores que o pivô desse lado. Aqui eu quero deixar os menores. E desse outro lado, a minha ideia é deixar quem? Os maiores, né? Como que ele funciona? O I caminha para cá, o I incrementa.
E o J caminha para cá, o J decrementa. Só que para o I andar, ele tem que ser menor que o pivô. Então, por exemplo, 27 é menor que o pivô? É. Ah, então o I anda. 11 é menor que o pivô? Não, o 11 não é menor que o pivô. Então, eu fico parado no 11. Então, o I fica parado aqui no 11. Aí ele pergunta, 71 é maior que o pivô? É. Ah, então o J decrementa. 5 é maior que o pivô? Não. Então, o J fica parado no 5. Quando para o I e quando para o J, é o momento que eles fazem a troca. Por quê? Porque a ideia não é deixar os menores aqui e os maiores desse lado aqui. Então, quando para o I e quando para o J, eles fazem a troca recíproca entre eles. Bom, esse método é o mais sofisticado, é o que exige maior complexidade, até inclusive para fazer o algoritmo. Mas ele tem um desempenho, ele é muito mais rápido que os demais métodos. Bom, eu dei uma corrida, né, porque a quantidade de informações, a gente passou isso nas aulas de forma mais devagar, né? Então, hoje foi mais uma revisão, né? Vamos ver se há alguma dúvida. Não, professora, não tem dúvidas. Acredito que tenha dúvidas, mas não chegaram até mim. Só queria observar aqui, o pessoal de Mirante da Serra achou estão fazendo atividade longa, já tirei as dúvidas com eles. Queria agradecer sempre a participação dos polos. É super importante que nossos alunos participem, né, essa interatividade com eles. E enquanto essas buscas binárias, sequencial, ordenação. Então, pode até questionar, bom, se Quicksort é mais rápido, por que não usa tudo Quicksort? Se a sequencial, a busca é melhor, por que não... Bom, gente, depende muito da quantidade de elementos, nós já comentamos aqui. Se nós estamos trabalhando aqui com poucos elementos na mesa, pode estar bagunçado o que a gente acha. Agora estamos trabalhando com uma pilha de processos, sabe, que temos que analisar, nós temos que deixar ordenado para que a busca seja mais rápida. Então, todos esses métodos, busca, ordenação, claro que sim, elas estão aí, elas são boas dependendo da quantidade de elementos que nós estamos trabalhando. Sim. Agora, nós estamos trabalhando com quê? Com milhares de elementos. Estamos falando de um banco de dados, de um cadastro, de uma empresa. Aí sim, busca binária. Uma lista telefônica. Uma lista telefônica e Quicksort e busca binária só mesmo. Então, o desempenho é muito importante, a forma como eu organizo essas informações, a busca tem que ser bem rápida, né? Tem um processo, um custo para ordenar, mas a pesquisa, a recuperação é melhor, né? Mais eficiente. Então, assim, estamos desejando... Bom, estamos à disposição para as eventuais dúvidas, né? Isso. Espero que tenham entendido aí, um bom aproveitamento. Isso, boa prova. Obrigada.